Tangente. Tangente é uma função trigonométrica calculada a partir da divisão entre os catetos oposto e adjacente de um triângulo retângulo. O valor desta razão é fixa para cada valor dos ângulos agudos do triângulo retângulo. Daí, o termo tangente também é usado na trigonometria para se referir à função tangente, que relaciona cada um dos possíveis valores dos ângulos agudos do triângulo retângulo ao valor da tangente trigonométrica destes ângulos. Triângulo retângulo nada mais é do que uma figura geométrica com três ângulos internos e composto de catetos, menores lados, e hipotenusa, que é o maior lado, conforme a ilustração logo a seguir. Para a tangente, leva-se em consideração apenas o cateto oposto e o cateto adjacente, lados que formam o ângulo de 90 graus. As relações trigonométricas, ou identidades trigonométricas, expressam as relações entre os valores das funções trigonométricas de seno, cosseno e tangente em um arco de círculo trigonométrico. O estudo das relações trigonométricas foi fundamental para a disseminação da matemática. As inovações que surgiram através das relações trigonométricas e suas aplicações são inúmeras e em muitas áreas do conhecimento. As relações trigonométricas são estudadas com base num triângulo retângulo, ou seja, aquele que possui um ângulo de 90 graus. O seno, o cosseno e a tangente relacionam as medidas dos lados de um triângulo retângulo com as medidas de seus ângulos. São chamadas de relações trigonométricas ou razões trigonométricas. Tangente de um ângulo. A tangente de um ângulo é uma única razão que não envolve a medida da hipotenusa. Ela é dada pela razão entre a medida do cateto oposto e a medida do cateto adjacente ao ângulo zero. Tangente dos ângulos notáveis. Para cada ângulo existe um valor de seno, cosseno e tangente. Os valores agudos notáveis podem ser encontrados a partir de um triângulo equilátero, polígono com todos os lados iguais e ângulos que somam 180 graus. Existem alguns ângulos chamados de notáveis, onde o valor de tangente é facilmente calculável. São eles 30 graus, 45 graus e 60 graus. Vamos ver as deduções. A imagem ao lado representa um triângulo equilátero com os três lados iguais. Dessa forma, a medida da altura deve ser calculada da seguinte forma. No caso do ângulo de 45 graus, dessa forma. Sendo assim, a tabela dos ângulos notáveis pode ser da seguinte forma. Função tangente. A fórmula a seguir define a função de uma tangente. Veja a imagem abaixo. Este é um círculo trigonométrico. A tangente estará sempre paralela ao eixo das ordenadas, y. Dessa maneira, sempre positiva nos quadrantes 1 e 3 e negativa nos quadrantes 2 e 4. Portanto, a função é válida para todo x real. Logo, para identificar uma tangente, é importante observar as seguintes características. Os quadrantes ímpares terão valores positivos, os quadrantes pares terão valores negativos e crescente em cada valor. Gráfico da função tangente. Pode-se construir o gráfico dessa função a partir da seguinte tabela. Lei das tangentes. Essa lei estabelece a relação entre as tangentes de dois ângulos de um triângulo e os comprimentos de seus lados opostos, levando-se em consideração os elementos A, B e C como comprimentos dos três lados do triângulo e A, B e os ângulos opostos a esses referidos lados. É possível determinar que, nos casos dos triângulos não isósceles, aqueles que possuem dois lados com a mesma medida, a lei das tangentes estabelece as seguintes relações. A lei das tangentes pode ser demonstrada ainda a partir da lei dos senos.
A lei da tangente pode ser demonstrada ainda a partir da lei dos senos. Curiosidades. Você sabe qual a origem da tangente? A palavra vem do latim, tangens, e quer dizer o que toca. Ela surgiu muito depois da criação do seno e do cosseno, por conta da necessidade de se calcular grandes alturas. Sua definição como tangente a um círculo aparece no livro 3 da obra Elementos, de Euclides, por volta de 300 a.C. Inicialmente, os astrônomos desenvolveram os conceitos de seno e cosseno para mensurar longas distâncias em linha reta entre os dois pontos situados no planeta.